Oi, gente, bom dia, paz do Senhor, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Gente, hoje a gente vai aprender uma lição muito especial, né? Lição que tem como tema a ética do reino de Deus, né? A lição de número 11 da nossa revista. E como vocês estão vendo, né? Hoje a gente tem uma convidada especial, minha irmã Rayane. Muitos de vocês já conhecem, né? Ela congrega ali na Assembleia de Deus Madureira, ela é diaconisa lá, é também vice-líder de jovens e é a pregadora da palavra de Deus, né? E espero que a gente possa aprender, né, sobre esse tema tão interessante e importante para nós cristãos, né? Que é a ética do reino de Deus. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está vendo essa aula. E eu fico muito feliz em estar aqui. Confesso a vocês que fiquei bastante curiosa quando a minha irmã Amanda me trouxe o tema da lição, a ética do reino de Deus. Vem cá, você já ouviu falar de ética? Certamente alguma vez na vida você já deve ter ouvido falar. A gente ouve falar, fulano de tal é muito ético, fulano não foi ético. Os jornais falam sobre isso, falam sobre condutas de profissionais. Então a ética, de certa forma, ela está presente no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas você já parou para pensar se há diferença entre ética do reino de Deus e ética dos homens? Responda você que sim. E é isso que nós vamos estudar hoje nessa lição. Nós vamos estudar a ética do reino de Deus. E para começar, vamos fazer uma leitura aqui, que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu pedi para a Amanda me ajudar na leitura, mas essa aqui eu vou fazer, tá? Vamos lá. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Gente, algo muito interessante que eu gostaria de destacar para vocês é que Jesus Cristo, ele foi o cara mais inteligente que pisou na Terra. Vou dizer por quê. Ele usava coisas do dia a dia para se comunicar com as multidões, porque ele sabia que ali não eram mestres, o foco para ouvir a palavra não eram os sábios, não, eram pescadores, marceneiros, donas de casa, mães de família, pessoas que muitas vezes na época não tinham sequer um pingo de estudo. E o que Jesus fazia para se comunicar com a multidão? Usava coisas do dia a dia, porque naquela época, como hoje também, o sal fazia toda a diferença na comida. E você já comeu uma comida sem sal, insossa? A gente chega a torcer a cara, né? Só vai, a gente come assim, às vezes porque tá com fome mesmo, mas é ruim, não é? E Jesus Cristo, ele vem aqui e diz que nós somos o sal da terra. E eu quero te perguntar, você tem sido sal no meio da sua família? Na sociedade? Na escola? Eu não sei, acredito, vai que algum de vocês trabalha, né? Eu sei que é para adolescente, mas no trabalho, como é que você tem agido? Você tem feito a diferença mesmo? Ou as pessoas têm torcido a cara quando você tá chegando, lá vem fulano. Ou as pessoas têm, olha, fulano chegando. Nós temos que ser a segunda opção, não é mesmo? O segundo exemplo. Nós temos que ser sal e fazer diferença, mas uma diferença positiva. E Jesus Cristo, antes de falar que nós somos o sal da terra, porque ele não só joga uma coisa, ele nos dá uma direção. Ele começa a falar das bem-aventuranças no Sermão da Montanha. E essas bem-aventuranças, elas são um norte que nós temos para sermos éticos no reino de Deus. E eu vou pedir para a Amanda fazer a leitura aqui pra gente, lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Vamos lá, gente. Todo mundo com a Bíblia em mãos, né? Eu sempre falo para vocês que é importante não só assistir a aula, né? Pegar o celular e assistir a aula, mas é bom que vocês estejam com a Bíblia do lado, a revista para acompanhar a lição, tá bom? Agora a gente vai fazer a leitura bíblica em classe, né? Mateus 5, versículo 1 ao 12. Vamos lá? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra. E fazendo essa leitura, eu gostaria de te questionar sobre o que é ser bem-aventurado. Se para ser ético no reino de Deus tem que ser bem-aventurado, tem que realizar essas bem-aventuranças, o que é ser bem-aventurado? Eu vou te trazer 2 exemplos. Imagine uma pessoa que ela tenha a família dos sonhos, filhos perfeitos, saudáveis, nenhum problema financeiro, tem os melhores amigos, viaja para onde quer. Aí você olha para aquela pessoa, é um bom profissional. Aí você olha, nossa, fulano é bem-aventurado aos olhos do homem, porque há a bem-aventurança do homem e a de Deus. Por outro lado, nós temos aquele irmãozinho da igreja que só tem aquele sapato que já foi colado milhares de vezes, só tem aquela roupinha, passa necessidade, termina um mês pela fé, o filho é doente, ou o filho foi preso, ou passa por todo tipo de provação. Aí você olha, coitado, a gente sente até pena, infelizmente, né? Ou felizmente, pela nossa natureza de cristãos, a gente acaba até sentindo pena. Mas a gente não acha que essa pessoa seja bem-aventurada. A gente olha aos nossos olhos, mas talvez ela pode ser bem-aventurada aos olhos do Pai. E o outro exemplo pode não ser bem-aventurado aos olhos do Pai. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias que Deus esquadrilha os nossos corações. O que é isso? Ele sonda, Ele conhece, só Ele conhece os nossos corações. E talvez aquela pessoa possa ser, realmente, ela tem a vida perfeita, do primeiro exemplo. Mas ela pode não conhecer a Jesus, ela pode não ter aceitado Jesus e tem um destino, infelizmente, triste. E tem uma vida infeliz. Quantas pessoas você vê, nossa, fulano tinha tudo e se suicidou. Ah, fulano tinha tudo e tem depressão. Tem tudo e tem depressão porque não alcançou a plenitude da graça de Deus. Porque não é bem-aventurado aos olhos de Deus. Porque aqui Jesus Cristo traz coisas totalmente antagônicas, totalmente diferentes do conceito do homem de ser bem-aventurado. Porque antigamente, naquela época, e eu acredito que ainda hoje, as pessoas olhavam para os outros e pensavam, se tá tudo dando certo na vida dele, é porque ele é bem-aventurado, é abençoado por Deus. Mas não é assim, porque muitas vezes Deus permite a gente passar por provações, porque para tudo há um propósito. E aí, Jesus Cristo, ele traz diversas bem-aventuranças, não é mesmo? Beatitudes. Só que para nós entendermos como sermos éticos no reino de Deus, nós temos que entender um pouco dessas bem-aventuranças. E é isso que nós vamos fazer. Vamos partir aqui pro... O tópico 1 é o Sermão do Monte, a expressão da ética do reino de Deus, que foi o que eu falei para vocês. Jesus Cristo estava expressando a ética do reino de Deus a partir desse sermão. E a primeira coisa que Jesus Cristo fala é sobre os pobres de espírito. Gente, mas não é pobre de dinheiro, de condição financeira, não. Pobre de espírito. Ah, mas isso não é uma coisa ruim? Porque quando a gente ouve a palavra pobre, a gente associa com algo ruim, não é mesmo? Mas não é. Jesus Cristo quis dizer pobres de espírito, aqueles que são humildes, que são tranquilos, que não são gananciosos, que não são orgulhosos, que não são egocêntricos, que são egoístas e querem estar ao centro de tudo. Não, gente. Pobres de espírito são pessoas humildes, obedientes, submissas, que não fazem tudo só por reconhecimento. Esses são as pessoas pobres de espírito. E eu quero saber, você tem sido pobre de espírito? Como
você tem sido na tua casa? Com os teus pais? Você tem obedecido a eles? Ou você acha que você não deve mais obediência? Isso é ser pobre de espírito, é ser humilde, obediente, submissa aos líderes também. E na escola aos professores. Isso é ser pobre de espírito, gente. Então vamos praticar. Se a gente não tá sendo, vamos meditar. E vamos buscar ser isso, né? Para alcançarmos a ética no reino de Deus. Os que choram. Gente, aqui não é aquela pessoa que... Ai, meu Deus do céu. Por tudo que tá chorando. Ai, fulano, eu tô pânico. Não é assim, pessoal. Aqui Jesus Cristo ele quer falar sobre aqueles que choram diante do arrependimento. Porque todos nós estamos suscetíveis a pecar, não é mesmo? Pois é. Infelizmente, a gente acabou herdando isso de Adão. O pecado. Porém, o que vai nos diferenciar daqueles que estão lá no mundo é o nosso arrependimento diante de um pecado e a nossa luta contra esse pecado. Porque aqueles que são realmente cristãos, que servem verdadeiramente ao Senhor, são bem-aventurados. Quando eles se encontram em uma situação de pecado, eles se arrependem tanto que choram. E é isso que nós temos que fazer. Davi, quando se viu confrontado com o seu pecado, ele chorou. Então é assim que nós temos que ser. Claro que nós não temos que aceitar o pecado. E a partir do momento em que, meu Deus, eu menti, ai, Senhor, a gente se prostra, ô Senhor, me perdoa, e chora. E se arrepende, a gente acaba limpando a nossa alma. E nós somos bem-aventurados quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E eu vou pedir para Amanda ler 2 Coríntios 7:10. Para a gente ver um pouco sobre essa tristeza provocada pelo arrependimento. É uma tristeza positiva, pessoal. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tá vendo, gente, a diferença? Não é porque a pessoa chora que ela é bem-aventurada, mas ela chora pelos motivos certos. Chora por arrependimento, não é mesmo? Então vamos lá. A segunda bem-aventurança que Jesus Cristo nos traz são os mansos. Gente, tem uma pessoa na Bíblia que eu tenho certeza que você já ouviu falar. E que a Bíblia deixou claro que era a pessoa mais mansa da face da terra. Mas existe uma pessoa mais mansa da face da terra? Sim. E é uma pessoa que a gente conhece. Vamos descobrir quem é? Amanda, abre aí pra gente Números, capítulo 12, versículo 3, por favor. Números 12? Isso, Números 12, capítulo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, agora nós entendemos por que Jesus chamou ele para liderar uma nação, né? Porque imagina, uma vez eu fiquei cuidando de umas crianças na igreja e já me estressei. Cuidei um tempo das crianças e já me estressei. Agora imagina adulto que reclama de tudo. Vocês já viram a história de Israel? Eles reclamavam quando tinha carne, eles reclamavam quando tinha pão, eles reclamavam de tudo. E aí, só uma pessoa mansa para conseguir ir até o fim. E Moisés foi até o fim com o povo de Israel, até os últimos dias da sua vida, até Deus levá-lo, ele esteve firme com o povo de Israel. Então nós temos que pedir muito ao Senhor para nós sermos mansos, né? Porque, sinceramente, nessa sociedade as pessoas andam tão estressadas, tão ignorantes, tão impacientes, e que nós vamos pedir isso ao Senhor, porque a mansidão ela vem acompanhada da temperança. E lá em Gálatas, capítulo 5, eu até aconselho vocês fazerem essa leitura, fala sobre a temperança como um fruto do Espírito, porque a partir do momento em que o Espírito Santo habita dentro de nós vamos produzir a temperança. Então, a temperança vai se externar como? Com a mansidão. Outra coisa que Jesus Cristo fala sobre os retos, que têm fome e sede de justiça. Gente, ter fome e sede de justiça. Vocês já ouviram o Salmo 42? Que fala que assim como a corça anseia por água, nós ansiamos
por Deus. Nós temos que ansiar por Deus, pela justiça de Deus. Nós não podemos nos conformar com o pecado, com a podridão do mundo. Você não pode se conformar com uma pessoa que tem todo aquele potencial na igreja se desviar. Você não pode se conformar com isso. A gente tem que ter fome e sede de justiça, mas não é a justiça do homem, é a justiça de Deus que impera através da salvação. Entenderam? Os misericordiosos. Gente, você tem sido misericordioso ou você tem sido individualista, egoísta? Como é que você tem sido com seus colegas? Você tem se compadecido com as pessoas? O caos que está acontecendo no mundo hoje em dia tem te comovido? Sinceramente, eu confesso a vocês que muitas vezes eu abro sites de notícia e vejo notícias tristes, eu não consigo me controlar, eu choro. Porque eu me ponho no lugar daquelas pessoas. Eu tenho dó daquelas pessoas. Eu não consigo ver uma pessoa na rua mendigando e ter raiva daquela pessoa como muitos têm. Ai, esse mendigo vai nojento. Não. Isso é porque quando nós agimos assim, é porque nós herdamos a misericórdia de Jesus Cristo. Os pacificadores. Eu quero te perguntar bem aqui. Tu é aquele menino encrenqueiro na escola que sai caçando briga com todo mundo, aquela menina que sai falando mal de todo mundo, que sai fofocando, ou você é um pacificador? Olha, faça essa autoanálise, viu? Eu quero que você faça essa autoanálise. É uma pergunta retórica, mas que você analise como você tem agido. Eu quero citar um exemplo aqui. Vamos dizer que tem eu e a Amanda, né? E aí nós temos um outro amigo em comum. Aí a Amanda chega em mim e fala, olha, fulano é isso, isso e isso. Fulano fez isso, isso e isso. Aí eu vou, é mesmo? Aí eu chego lá falando, tu sabia que a Amanda falou isso e aquilo de tu? Pois é. Isso é ser pacificador? É claro que não, gente. Ah, mas eu tenho que ser sincero. Quer ser sincero? Amanda, não pode falar assim, ela é nossa amiga. Jesus não se agrada disso. Isso é ser pacificador. Eu não trouxe discórdia pro grupo, mas eu trouxe união, eu trouxe amor. E, por fim, os que são perseguidos. Gente, os que são perseguidos. Deixa eu só olhar o tempo aqui pra eu não extrapolar o limite, né? Os que são perseguidos. Mas eu quero dizer pra você que você também não vai ser aquele crente velho chato que vai aborrecer todo mundo e depois vai ficar chorando pelos cantos dizendo que está sendo perseguido. É igual o pastor Edson Teixeira, numa conferência missionária que eu fiz, ele já foi em mais de 100 países pregar a palavra do Senhor. Depois vocês pesquisem, é um homem mesmo muito exemplar no reino de Deus. Gente, ele contando que o irmão veio chorar para ele, dizendo que estava sendo perseguido. Mas ele foi conversar com uma pessoa que acompanha a vida dele, e a pessoa falou, rapaz, fulano é muito chato. Fulano chega e todo mundo diz que todo mundo vai pro inferno, que vão queimar no inferno, que quando tá bebendo bebida do mundo, tá bebendo a urina do inimigo. Quem é que gosta de um crente desse jeito? É claro que ninguém vai gostar, que ele não vai ter amigo, que o patrão vai perseguir. Se ele chega no patrão e diz que vai queimar no inferno, é claro que o chefe vai perseguir. Qualquer pessoa, em qualquer outro contexto que ouça esse tipo de coisa, vai criar uma imagem ruim daquela pessoa. E nós somos o bom cheiro de Cristo, nós somos o sal. Mas o sal, ele não pode ser muito salgado. Porque se tiver muito salgado, a gente não consegue comer, não é mesmo? Então nós temos que buscar um equilíbrio. E a ética do reino de Deus, ela vai nos trazer esse equilíbrio através do Espírito Santo. E tudo se resume no amor. Porque quando nós amamos as pessoas, todas essas bem-aventuranças, a gente consegue praticá-las através do amor. E quando nós amamos as pessoas, nós temos paciência com elas. Eu não vou chegar, se eu amo uma pessoa, eu não vou chegar, tu vai queimar no inferno. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou chegar e falar assim, olha, sabia que tem alguém que te chama mais do que tudo? Eu vou saber as palavras certas, porque o Espírito Santo, ele vai me dar as palavras certas. E o mundo, ele vive algo totalmente antagônico, contraditório a essas bem-aventuranças. As pessoas, elas são cheias de si. As pessoas, elas
elas vibram com o pecado, expõem o seu próprio pecado, porque antes as pessoas encobriam. Hoje não, elas expõem nas redes sociais o seu próprio pecado. Elas são temperamentais, é tudo nometriz, que não pode olhar todo para fulano, que fulano já tá partindo para cima. Não tem dó. Ah, bem feito, bem feito. Gente, não é assim. Não é assim. Você não pode, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você não pode ver por exemplo, uma pessoa que é foragida pela polícia, ela foi morta, você não pode vibrar pela morte dela. Isso é ser misericordioso, é não vibrar. É ficar triste porque aquela pessoa, por mais oportunidades que ela teve de aceitar Jesus, infelizmente, ela teve um destino fatal, cruel. Entende? E vamos prosseguir, que o tempo não nos espera. E o Sermão do Monte, ele é uma mensagem para os dias de hoje. Porque quando nós praticamos esse sermão, a gente consegue diferenciar quem é cristão de verdade e quem não é. Porque, infelizmente, na casa do Senhor há muitos que não praticam essa bem-aventurança. É claro que nós não somos perfeitos e sempre vai nos faltar alguma dessas bem-aventuranças. Mas isso não quer dizer que a gente não chore, não é mesmo? E busque melhorar, busque ser sempre alguém melhor. E esse sermão de Jesus, por mais que ele tenha sido há mais de 2020 anos atrás, não é mesmo? Ele é super atual, pessoal. Vocês já viram um livro ser escrito há 2000 anos atrás e ser totalmente atual? A Bíblia, exatamente a Bíblia. Porque hoje nós ainda precisamos praticar a palavra de Deus. Em especial esse sermão aqui, nós temos que praticar nos dias de hoje. E Jesus Cristo não foi qualquer pessoa que nos trouxe esse sermão, não mesmo. Ele praticou todas as bem-aventuranças. Quer ver? Vamos relembrar aqui. Olha só, pobre de espírito. Para que alguém mais humilde do que ser Deus de todo esse mundo e descer na terra para salvar uns pecadores que muitas vezes aos olhos humanos não valiam nada, que ele mesmo sabia que iam crucificá-lo? Tem que ser pobre de espírito. Chorar. Gente, Jesus Cristo chorou quando ele estava lá no Getsemane, não é mesmo? Ele chorou porque ele sabia o que esperava, mas ele também sabia que o mundo precisava disso. E manso. Para que alguém mais manso do que Jesus, que viu todo mundo crucificando, ou todo mundo querendo apedrejar aquela mulher e continuou riscando no chão. Muito manso. E as pessoas lá, e aí Jesus, o que faz? Tipo assim, confrontando Jesus. E Jesus lá, escrevendo na areia. Muito manso. Reto. Fome e sede de justiça. Gente, quem não lembra de Jesus Cristo lá limpando o templo, pegando todos aqueles vendedores e jogando, empurrando as suas barracas, não é mesmo? Porque Jesus Cristo ele tinha fome e sede de justiça. Ele não aceitava que o templo de Deus fosse profanado. Misericordioso, então, gente. Pra que misericórdia maior do que se entregar no madeiro? Limpo de coração. Jesus Cristo sempre pensava positivamente. Quando as pessoas falavam, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele tinha aquele bom pensamento, porque ele sabia o que ia acontecer, não é mesmo? Os pacificadores. Para que uma pessoa mais pacificadora do que trazer digamos assim, uma briga, uma disputa centenária que era entre judeus e samaritanos e trazer contexto em que um samaritano ajuda um judeu? Jesus Cristo realmente, ele era muito pacificador. E por fim, eu acredito que a pessoa que mais foi perseguida na terra foi Jesus, não é mesmo? Os mestres, aquelas pessoas que tinham inveja, lá no fundo sabiam que era o Cristo, mas não queriam aceitar, o perseguiram até o último dia da sua vida e conseguiram o que queria, crucificá-lo, mas era somente para se cumprir a palavra do Senhor, que já havia pré-determinado a crucificação de Jesus. E vamos lá, gente, para o próximo tópico, não é mesmo? Vivendo a ética do reino na sociedade. Para a sociedade, quem é o bem-aventurado? É igual eu falei para você, não é mesmo? O exemplo que eu citei no começo. Só que, como eu falei para você, como é que eu vou identificar uma pessoa bem-aventurada?
A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios 2, 11, 16, que aquele que tem o Espírito, ele pensa como Deus, ele tem a mente de Cristo. Porém, aquele que só vive na carne, ele só vai ter pensamentos carnais. Então, se nós temos os frutos do Espírito Santo, é muito fácil a gente identificar, não é mesmo? Uma pessoa que também tem os frutos do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito testifica a sua presença naquela pessoa. E nós temos que ser isso para fazer a diferença. Porque aí esse é o momento em que entra a fala de Jesus em sermos sal e luz. Porque a partir de nós aplicarmos isso, nós estaremos sendo éticos e também ser um exemplo para todo mundo. Aquele seu amigo que é briguento e tudo, quando vê você manso, pacificador, ele vai se inspirar em você e vai querer ser como você. Então queira ser como Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E ser imitadores de Cristo, nós vamos praticar a ética no reino de Deus, não é mesmo? E é essa palavra do Senhor que eu tenho para você nesse dia, viu? Que nós venhamos praticar, que nós venhamos ser sal, venhamos ser luz, venhamos fazer diferença. Mas olha, lembre-se, nem soço e nem salgado demais. Vamos ser sal e luz na medida certa, tá? Vamos resplandecer em meio às trevas, vamos fazer a diferença, porque é por isso que Jesus Cristo nos trouxe a ética do seu reino. E é isso, eu agradeço, gente. Fiquem com Deus. Então, gente, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né? Que tenha contribuído em algo na vida de vocês. E agradeço a Rayane pelo convite, né? Ela aceitou com muito carinho. E é isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá bom?